galerinha que assiste meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Dandara, esse é o meu canal e se você ainda não é inscrito ainda, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo e me segue nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. E no vídeo de hoje eu vim trazer uma coisa que me pediram muito, né? Para mim contar sobre o bebê que eu perdi alguns anos atrás, tá bom? Então, bora pro vídeo! Bom, gente, talvez seja um vídeo complicado de gravar, talvez eu tenha que pausar algumas vezes e aí depois continuar, porque essa é a primeira vez que eu falo sobre isso detalhadamente. Nem amigos próximos a mim, nem a Mili, que morava comigo na época, não sabe de todos os detalhes, mas eu decidi falar sobre isso, então eu vou contar tudo pra vocês. Bom, meu primeiro aborto, eu tinha 18 anos. Foi um abuso que eu sofri na época. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, talvez se vocês quiserem saber sobre os abusos, né, os estupros que eu sofri, que eu passei, eu posso gravar um outro vídeo explicando sobre isso. Mas enfim, eu estudava à noite e depois que aconteceu isso, eu não contei pra minha mãe, eu não contei pra ninguém. Então, eu segui minha vida. Eu achei que a vida devia continuar e que não ia acontecer nada comigo. Há um tempo depois disso, mais ou menos um mês depois, a minha menstruação não desceu. Então eu resolvi comprar um teste de farmácia. Eu trabalhava na época, então comprar era fácil. Comprei um teste daquele simples, fiz e deu positivo. Eu entrei em pânico na hora. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém para contar, ninguém que fosse entender o que realmente aconteceu. Eu era da igreja na época e fiquei com muito medo de ser julgada. Mas, algumas semanas depois eu comecei a aceitar aquilo como um presente. Alguém para me fazer companhia, para fazer parte da minha vida, porque eu era muito sozinha. E agora ia ser nós dois contra o mundo. Então, fiquei super feliz. Comecei a imaginar e não sei, pra mim que era um menino. Eu podia estar errada, porque era muito cedo pra saber, mas eu não sei. Não sei se era pressentimento de mãe, mas eu achava que era um menino. E pensei em vários nomes pra ele. Inclusive, o nome que eu escolhi na época era Felipe. Mas algum tempo depois, mais ou menos um mês depois, eu fui pra escola à noite e fui no banheiro da escola. Geralmente eu não ia, eu morava perto da escola, então aguentava até chegar em casa, mas eu tava muito apertada. Quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha alguns pingos de sangue. E eu não era muito informada naquela época, então eu só pensei que eu tava perdendo o bebê. Mas que talvez poderia não ser, então eu fui depressa pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho pra me limpar. E tava muito forte a dor. Eu sempre tive cólicas muito fortes, mas isso era muito mais forte do que qualquer cólica que eu já tinha tido. Era muito forte mesmo, eu cheguei a chorar de dor. Mas não contei pra ninguém, não tinha ninguém que fosse entender. Coloquei um absorvente e fiquei deitada na minha cama. Mas eu não aguentei, a dor só piorava, piorava e eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu fui falar com a minha vizinha. Ela era adulta, ela já tinha filho, então ela ia poder me entender e me ajudar. Ela falou que provavelmente eu estava sofrendo um aborto. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa para causar aquilo. E eu falei que não, que eu nem sabia se era realmente um aborto ou não, porque eu não tinha certeza se eu estava grávida. Ela me levou no hospital, mas ela não pôde ficar lá comigo, porque o marido dela ia chegar. Então eu fiquei lá sozinha. Eu entrei e a médica perguntou pra mim se eu estava grávida. Eu falei que achava que sim, porque o teste de farmácia tinha dado positivo. Ela falou que sim, eu estava sofrendo um aborto e me levou para uma sala. Eu fiquei lá esperando um tempão, só vazando sangue, e estava muito fraca por causa disso. E algumas horas depois ela fez um ultrassom em mim. Disse que a gente precisava fazer raspagem. É um tipo de lavagem para limpar o útero, né? Os restos do feto que ficam no útero às vezes. E foi horrível aquilo. Só quem passou por isso para entender.
E o meu primeiro aborto foi esse. Bom, vamos lá. Bom, gente, talvez seja um vídeo complicado de gravar, talvez eu tenha que pausar algumas vezes e aí depois continuar, porque essa é a primeira vez que eu falo sobre isso detalhadamente. Nem amigos próximos a mim, nem a Milly, que morava comigo na época, não sabe de todos os detalhes. Mas eu decidi falar sobre isso, então eu vou contar tudo pra vocês. Bom, meu primeiro aborto, eu tinha 18 anos. Foi um abuso que eu sofri na época. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse assunto, talvez se vocês quiserem saber sobre os abusos, né, os estupros que eu sofri, que eu passei, eu posso gravar um outro vídeo explicando sobre isso. Mas enfim, eu estudava à noite e depois que aconteceu isso, eu não contei pra minha mãe, eu não contei pra ninguém. Então, eu segui minha vida. Eu achei que a vida devia continuar e que não ia acontecer nada comigo. Há um tempo depois disso, mais ou menos um mês depois, a minha menstruação não desceu. Então eu resolvi comprar um teste de farmácia. Eu trabalhava na época, então comprar era fácil. Comprei um teste daquele simples, fiz e deu positivo. Eu entrei em pânico na hora. Eu não sabia o que fazer. Eu não tinha ninguém para contar, ninguém que fosse entender o que realmente aconteceu. Eu era da igreja na época e fiquei com muito medo de ser julgada. Mas algumas semanas depois eu comecei a aceitar aquilo como um presente. Alguém para me fazer companhia, para fazer parte da minha vida, porque eu era muito sozinha. E agora ia ser nós dois contra o mundo. Então fiquei super feliz. Comecei a imaginar e não sei, pra mim que era um menino. Eu podia estar errada, porque era muito cedo pra saber, mas eu não sei. Não sei se era pressentimento de mãe, mas eu achava que era um menino. E pensei em vários nomes pra ele. Inclusive, o nome que eu escolhi na época era Felipe. Mas algum tempo depois, mais ou menos um mês depois, eu fui pra escola à noite e fui no banheiro da escola. Geralmente eu não ia, eu morava perto da escola, então aguentava até chegar em casa, mas eu tava muito apertada. Quando eu fui no banheiro, eu vi que tinha alguns pingos de sangue. E eu não era muito informada naquela época, então eu só pensei que eu tava perdendo o bebê. Mas que talvez poderia não ser, então eu fui depressa pra casa. Quando eu cheguei em casa, eu fui tomar banho pra me limpar. E tava muito forte a dor. Eu sempre tive cólicas muito fortes, mas isso era muito mais forte do que qualquer cólica que eu já tinha tido. Era muito forte mesmo, eu cheguei a chorar de dor. Mas não contei pra ninguém, não tinha ninguém que fosse entender. Coloquei um absorvente e fiquei deitada na minha cama. Mas eu não aguentei, a dor só piorava, piorava e eu sabia que tinha alguma coisa errada. Então eu fui falar com a minha vizinha. Ela era adulta, ela já tinha filho, então ela ia poder me entender e me ajudar. Ela falou que provavelmente eu estava sofrendo um aborto. Perguntou se eu tinha feito alguma coisa para causar aquilo. E eu falei que não, que eu nem sabia se era realmente um aborto ou não, porque eu não tinha certeza se eu estava grávida. Ela me levou no hospital, mas ela não pôde ficar lá comigo, porque o marido dela ia chegar. Então eu fiquei lá sozinha. Eu entrei e a médica perguntou pra mim se eu estava grávida. Eu falei que achava que sim, porque o teste de farmácia tinha dado positivo. Ela falou que sim, eu estava sofrendo um aborto e me levou para uma sala. Eu fiquei lá esperando um tempão, só vazando sangue, e estava muito fraca por causa disso. E algumas horas depois ela fez um ultrassom em mim. Disse que a gente precisava fazer raspagem. É um tipo de lavagem para limpar o útero, né? Os restos do feto que ficam no útero às vezes. E foi horrível aquilo. Só quem passou por isso para entender. E o meu primeiro aborto foi esse.
Meu segundo aborto foi uma coisa mais complexa, bem mais. Não que o tempo que o bebê fique na sua barriga seja menor a dor, entende? Eu acho que seja qual for o tempo, sempre é horrível passar por isso. Mas eu sofri um pouco mais da segunda vez. Bom, eu já era um pouco mais velha, tinha cerca de 23 anos por aí, e esse não foi um aborto. Quer dizer, perdão. E esse não foi um abuso. Bom, eu não planejei ficar grávida, mas também não foi de um abusador, né? Pelo menos. Eu tava ficando com um carinha do meu trabalho e ele nem sabe dessa história, acho que ele nem sonha, ou talvez ele imagine, mas enfim. Se você estiver assistindo esse vídeo hoje, você vai descobrir, mas enfim, tudo bem. Eu tava ficando com um carinha que trabalhava comigo e a gente sempre ficava. Mas não era nada sério e eu tomava remédio anticoncepcional. Mas mesmo assim aconteceu. Mas enfim, vou contar agora como que eu descobri, como aconteceu tudo, né? A minha menstruação tava estranha. Tipo, ela não parou de vir, mas ela começou a vir em dias totalmente diferentes. Tipo assim, desde quando veio pra mim a primeira vez, sempre desceu no dia primeiro. Sempre, sempre mesmo. E sempre foi assim, mesmo quando eu não tomava anticoncepcional. E aí ela começou a vir em dias totalmente diferentes. Um mês ela veio dia 15, outro mês ela veio dia 10, outro mês veio dia 7 e eu não entendia o que estava acontecendo. A Mili falou pra mim, eu acho que você pode estar grávida, seu corpo tá meio diferente, por que você não faz um teste de farmácia? E eu falei pra ela, não, eu não vou gastar dinheiro com isso, é óbvio que eu não tô grávida. Eu tava pensando, na verdade, que talvez eu estivesse, mas eu tava tentando negar pra mim mesma, porque depois daquilo que aconteceu, eu tinha muito medo de engravidar e perder de novo. Então, eu tava negando pra mim mesma a possibilidade de estar. Depois de muita insistência, eu comprei um teste de gravidez de farmácia e ele deu negativo. E eu falei pra ela, viu, deu negativo, eu não tô grávida, deixa pra lá e tal. Mas ela falou que não confiava muito em testes de gravidez porque conhecia gente que tinha feito teste de farmácia, tinha dado negativo e estava grávida. Então a gente comprou mais 2 testes. Um deu negativo e o outro deu positivo. Por termos 2 testes negativos e um positivo, eu falei pra ela que aquele positivo estava errado, que com certeza a maioria ganhou, então é negativo. E por mais que ela insistisse que eu deveria ir ao médico fazer algum exame, eu decidi que eu não estava grávida e segui a minha vida. Mas algumas coisas começaram a mudar. O meu peito começou a inchar, a minha perna, a minha coxa. Eu sempre fui muito magrinha mesmo. E de repente eu comecei a encorpar, sabe? Tipo, comecei a inchar por várias partes do meu corpo, a bochecha, aqui, o braço, o peito, a coxa, tudo. E a gente sabia que tinha alguma coisa errada. Mas eu tava negando pra mim mesma a possibilidade porque eu não queria engravidar de novo. Eu não queria perder, eu não queria passar por aquilo que eu passei de novo. Então, eu segui a minha vida. Teve um mês que a minha menstruação não veio. E eu fiquei preocupada. Quando chegou no outro mês, começou a descer, mas bem pouquinho, quase nada de sangue. E eu falei pra Mili, viu? É a minha menstruação, tá descendo, tá tudo certo, tá tranquilo. E aí ela falou pra mim, mas e se for o bebê e tiver alguma coisa de errado? Vamos ao médico. Aí, de tanto ela insistir, eu falei, tá bom, a gente vai. Mas quando o médico falar pra você que eu não tô grávida, aí você vai parar de me encher o saco. Eu tinha certeza que eu não tava, certeza. Então a gente chegou no médico, no UPA 24 horas, né, o ponto-socorro. E eu expliquei pra ela o que estava acontecendo, que um teste tinha dado positivo, 2 negativos, que a minha menstruação não tinha vindo e agora eu tava com sangramento. Ela falou pra mim dar a volta na quadra, né, no quarteirão, e ir numa maternidade que tinha ali. Quem mora em Pinhais sabe onde que é, né, lá em Curitiba, mas enfim. Aí a gente foi,
Quando chegou lá, eu expliquei a mesma situação e a mulher rapidamente falou pra mim sentar, começou a medir minha pressão, a perguntar se eu tava bem. E eu fiquei assustada com aquilo. Eu pensei, por que eles estão desse jeito se eu nem tô grávida? Enfim, fiquei esperando um certo tempo até ser atendida, porque a médica que tava de plantão tava fazendo uma cesárea na época, na hora, né? E logo ela me chamou, perguntou o que estava acontecendo, eu expliquei de novo, pela terceira vez, o que estava acontecendo. Ela falou assim pra mim, bom, provavelmente se você tá grávida, é de pouco tempo, então não vai dar pra ver no ultrassom, eu vou fazer o exame de toque. Falei, por mim tudo bem, né? Fiquei até com raiva da Milly, pensei, ela vai fazer eu passar essa vergonha de tirar a roupa aqui ainda, e tinha uma médica e uma enfermeira. Falei, ai meu Deus, que vergonha, mas tudo bem, pelo menos a médica vai dizer que eu não tô grávida e a Milly vai parar de azucrinar a minha vida. Deitei lá na maca, tirei a roupa, puxei os joelhos pra perto do peito, né, abri a perna e fiquei lá esperando. Ela colocou a luva lá, colocou a mão, doeu, mas enfim. Quando ela olhou pra mim e disse, tá tudo bem, ele tá desse lado aqui. Meu coração gelou e eu pensei, o quê? Como assim tá desse lado? Se tá desse lado, tem realmente um bebê, tem uma criança aqui, meu Deus, e agora? Eu fiquei totalmente em desespero. Ela falou pra mim que no começo da gestação é normal ter alguns sangramentos e me passou um remédio que eu comprei naquele mesmo dia na farmácia. Quando a gente tava saindo do hospital, a enfermeira me chamou e disse assim, é uma menina. Eu achei patético. Como que ela poderia saber? Nem eu não sabia que eu tava grávida e se era tão pequena a ponto de não aparecer no ultrassom, como que ela saberia que era uma menina? Enfim, meses depois descobrimos que realmente era uma menina, mas tudo bem, vamos continuar com a história. Chegamos em casa e eu tava totalmente preocupada, não em realmente ser mãe, né? Porque eu sempre gostei de criança, sempre tive o sonho de ser mãe. Eu sempre fui muito bem informada sobre bebês, sobre crianças, sempre estudei bastante sobre isso, assisti muitos documentários, li muito a respeito. Então essa parte pra mim tava tranquila. O meu medo era de ficar feliz com aquilo, sabe? Me permitir ficar feliz com a gravidez, com a criança e acabar perdendo igual eu perdi da outra vez. Então eu tava com muito medo, tava muito preocupada, chorei muito. E a Milly tava muito feliz, muito empolgada. Ah, eu vou ser madrinha, isso e aquilo. Beleza. Ela falou pra mim passou um papel pra mim, uma guia pra me levar no posto de saúde pra iniciar o pré-natal, né? E o primeiro exame do pré-natal seria o beta-HCG, né? O exame de sangue que confirma a gestação. Tudo bem. Fui, passou acho que uma semana mais ou menos. Eu fui lá no posto de saúde e aí ela marcou pra mim, né? A mulher me deu os parabéns, tudo, fez umas perguntas, fez um questionário enorme se eu tinha marido, se eu trabalhava, como que eu ia sustentar a criança e tudo mais, né? Depois ela marcou pra mim o exame, 2 dias depois, e eu ainda não tinha contado pro cara que eu tava ficando, porque ele já tinha um filho, né? Ele era separado, mas já tinha um filho. E a situação dele era bem complicada. E o que a gente tinha não dá pra se chamar nem de amizade colorida, porque nem amigos a gente não era, entendeu? Era basicamente sexo sem compromisso, mais nada. Cada um seguia a sua vida depois e ninguém queria saber nada da vida um do outro. Tá bom. Então, decidi que pelo menos por enquanto eu não ia contar. Ia esperar pelo menos fazer um ultrassom, alguma coisa e ter certeza. Só que aí quando eu fui fazer o exame de sangue, que a mulher do posto de saúde passou pra mim, deu negativo. Tipo assim, tem determinados números, né? Parece que tem que ser acima de 200 ou 400 o beta-HCG para você estar realmente grávida. E o meu deu um valor abaixo, ou seja, eu não estava grávida. Achei estranho? Achei, porque a mulher tinha feito o toque, tinha falado até o lado que a criança tava. E a enfermeira tinha falado até o sexo do bebê. Mas tudo bem, né? O exame de sangue disse que não tava, então não tava. A Milly continua dizendo que eu tava sim, que o exame tinha dado errado, que a gente devia repetir ele em outro laboratório. Mas eu não queria passar por aquilo. Eu não queria nutrir a esperança de que ia ter um bebê
e depois perder. Então eu coloquei na minha cabeça que não, que o exame tinha dado certo, que eu não estava grávida, que a outra médica tinha se enganado e que vida que segue. Continuei a minha vida normal, trabalhei normal, passeei, tudo, fiz tudo normal. Mas eu comecei a ter muito enjoo, muito, muito, muito mesmo. Eu quase não conseguia comer nada, principalmente comida. Minha dieta era basicamente suco de laranja, suco de goiaba, sucrilhos com leite, morango e banana e milkshake de morango do McDonald's. Só. Qualquer coisa que não fosse isso, eu botava pra fora. Tudo. Teve até uma época que eu fui num chá de bebê de uma amiga minha e ela tava grávida. E aí eu ganhei uma maçã lá. E cheia enfeitada, cheia de doce, cheia de coisas. E eu peguei e levei pra casa pra me comer e eu comi ela e vomitei ela inteira. Enfim, o tempo foi passando sem mais enrolação, senão o vídeo vai ficar muito comprido. E a minha barriga foi crescendo, meu peito foi crescendo junto. E mesmo assim, eu colocava na minha cabeça que não, que era uma gravidez psicológica, que eu não estava grávida de verdade. Mas eu morava com o pessoal do meu serviço, na época só homens e a Milly, e todos eles falavam pra mim: você tá grávida de verdade. Todos eles falavam. Mas eu ignorava aquilo, achava que era uma gravidez psicológica, tudo isso por medo de passar por um aborto de novo, pra vocês verem como é traumático um aborto. Mas enfim. Hoje em dia eu me arrependo, me sinto culpada. Penso que talvez se eu tivesse acreditado que estava grávida e tivesse me cuidado melhor, talvez ela estivesse aqui hoje com a gente. E teria 3 anos, né? Mas, enfim. Aí o tempo foi passando, tudo. E lá no meu trabalho era muito ruim. Era muito estressante. A menina que trabalhava comigo entrou de férias, então eu comecei a trabalhar 2 horários. Eu ia de manhã, voltava à noite. Lá no trabalho que eu tava, muitas vezes eu não podia comer porque eu não podia. Eu trabalhava atendendo telefone, eu não podia sair da sala para pegar comida porque senão o telefone tocava e aí eu não tinha ninguém para atender, eles não queriam. Muitas vezes eles trancaram a sala para que eu não pudesse beber água, para que eu não pudesse ir no banheiro, só para o telefone tocar e ter sempre alguém para atender. E era muita coisa, era muito estresse, era muita briga. O gerente sempre falava muita coisa, irritava, sofria assédio. Para completar, esse menino que eu ficava, né, que era o pai do bebê que trabalhava comigo, ele me tratava muito mal na frente dos outros. E aí o pessoal ficava fazendo fofoca, falando que eu tava grávida dele, e ele começou a falar que ele nunca tinha ficado comigo, que o filho não era meu, não era dele, que ele nunca ia ficar comigo, sabe? Esse tipo de coisa, assim, muita pressão psicológica. Aí a gente se mudou de apartamento e não tinha ninguém para carregar a mudança. Tipo, o cara que levou a mudança, ele parou numa esquina um pouco longe, porque o apartamento que a gente morava era no centro e não podia estacionar na frente. E o cara, né, que morava com a gente, ele falou que não ia carregar peso, que ele não podia, e eu e a Milly teve que carregar praticamente tudo. Então, juntando o fato de eu não me alimentar direito, da pressão psicológica que foi no trabalho, e carregar peso e tudo mais, e não ter me cuidado, não ter ido ao médico, não ter iniciado o pré-natal certinho, tomado os remédios e tudo mais, acabou, né, acarretando de eu perder o bebê. Enfim, certo dia a Milly foi dormir na casa da mãe dela e eu tava no trabalho e eu já tava indo embora, mas eu tava passando muito mal, eu tava com muita dor na barriga, muita dor mesmo. E aí eu tava indo embora e um cara que trabalhava comigo me ofereceu carona. Eu falei pra ele que não tava me sentindo bem e de repente eu comecei a sangrar. Ele perguntou se ele queria que eu queria que ele me levasse no hospital. Eu falei que sim. Ele me levou pro hospital. Quando eu cheguei lá, o médico foi fazer um ultrassom, porque eu contei pra ele que tinha possibilidade de eu estar grávida. E quando ele fez o ultrassom, eu nunca vou esquecer do que aconteceu. Ali realmente eu consegui acreditar que eu tava grávida de verdade. Porque eu já tava de quase 6 meses, então ela tava bem grande. E aí
Na verdade, uns dias antes, eu comecei a aceitar que talvez estivesse grávida e a Milly insistiu que a gente fizesse algumas fotos em casa mesmo. Eu vou deixar as fotos aqui pra vocês verem. Enfim, voltando para aquele dia, o médico fez ultrassom e eu pude ver. Era realmente uma menina, como a enfermeira meses atrás tinha me falado. E eu consegui ouvir o coração dela. É um som que eu nunca mais vou esquecer. E que não tem como descrever, é totalmente diferente de tudo. Faria qualquer coisa para ouvir aquele som de novo. Enfim. Aí o médico falou que o coração dela estava batendo muito fraco. E que talvez pudesse acontecer de eu perder ela. Ele pensou na possibilidade de fazer uma cesárea de emergência. E eu fiquei ali em observação. Com o tempo a minha dor foi aumentando e o sangramento também. E aí o médico veio e falou e colocou aquele aparelho para ouvir o coração e não tinha mais batimento nenhum. Ela tinha morrido. Eu não entendia muito bem sobre isso naquela época. Eu achava que toda vez que a gente perdesse um bebê, ele se transformava em sangue e saía tudo. Mas não. Ela não. Ela já estava muito grande, ela já estava quase toda formada, então não tinha como virar sangue e sair como da primeira vez. Eu ia ter que passar por um parto. Eu pensei que eles fossem me dar anestesia, fazer uma cesárea e tirar ela de mim, mas não foi isso que aconteceu. Eles colocaram soro na minha veia, colocaram um comprimido lá embaixo para induzir o parto. E eu senti toda aquela dor de um parto normal. Foi horrível. Parecia que estavam quebrando os meus ossos atrás, assim. Algumas horas depois, a médica falou que ela estava pronta para sair. E aí eu fiz força. E foi uma força horrível porque eu sabia que depois ela ia sair dali e ela não ia estar viva. Então seria um parto que eu não ia poder segurar ela, sabe? Eu não ia poder ficar com ela. Eu não ia poder tirar foto. E eu não ia mais poder provar que ela existiu realmente, que ela esteve aqui comigo. E aí eu comecei a me culpar por não ter aceitado que ela estava aqui antes. Fiquei pensando que se eu tivesse aceitado, se eu tivesse me cuidado, se eu tivesse ido ao médico, eu ia estar fazendo um parto pra ver ela, pra ter ela na minha vida, sabe? E quando ela nasceu, a médica não queria deixar eu ver ela. Mas eu insisti muito e uma enfermeira deixou que eu visse ela. É engraçado porque o pai dela negou tanto que tinha ficado comigo e ela era igualzinha a ele. Totalmente igual, totalmente. A cor da pele e os olhos, o nariz. Enfim. Eu achei que eu ia ter que pagar um velório, um enterro, um caixão, tudo. Mas a médica falou pra mim que isso não ia acontecer. Porque a criança tem que ter determinados centímetros e peso para poder ser liberada para velório. Como ela tinha menos do que o necessário, ela ia ficar lá. Eu não sei se eles fazem cremação, o que eles fazem, mas ela ficou lá. Eu fiquei algumas horas no quarto. E depois eu fiquei no quarto com algumas mães que também passaram por um parto. E todas elas estavam com o bebê no colo. Todas elas estavam felizes. Mas eu não, porque eu ia para casa e nunca mais ia ver ela. Coloquei o nome dela de Sophie porque uns dias antes eu sonhei que o meu quarto tava com a parede rosa e tava escrito Sophie perto de um berço. Então eu coloquei esse nome nela.
E eu achei que eu fosse ficar alguns dias no hospital, como geralmente você fica. Mas a médica me disse que o hospital tava cheio, que não ia ter como eu ficar ali, porque algumas outras mulheres precisavam da cama que eu tava. Então ela me deu minhas coisas. E eu fui embora. E eu nunca mais vou esquecer. E foi isso, gente. Eu não tenho mais o ultrassom aqui que eu tinha. Eu não tenho mais nada porque tava num outro celular. Com a mudança eu acabei perdendo. Se eu não me engano, esse celular foi o que me roubaram quando eu fui assaltada, então eu não tenho mais. A única coisa que eu tenho são essas fotos que eu coloquei pra vocês ali. E é isso. Se vocês perderam algum filho, se vocês já passaram por isso, compartilhe com alguém que também passou por isso, para que a pessoa não se sinta sozinha. E eu sei que um dia eu vou conseguir engravidar de novo, porque é o meu sonho e eu não vou desistir. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar e compartilhe com os amigos, tá bom? Falou, galera. Beijo. Tchau.